só fazem o que gostam, dificilmente ficam muito tempo no mesmo trabalho e sonham em conciliar a vida pessoal com a profissional. Este é o típico perfil da geração Y, dos nascidos entre 1980 e 1990. E este é o tema do nosso programa de hoje. E para falar sobre o assunto, estão aqui com a gente o Dr. Alceu Gomes Correia Filho, psiquiatra da infância e adolescência e especialista em medicina do trabalho, e a Simone Missel, professora da ESPM e Executive Coach. Bom, vamos começar falando então qual é o perfil, né? Quais são as características principais dessa geração Y aí que está todo mundo falando? Quem é que pode começar falando, né? Antes de tudo, sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Acho que de repente o doutor Alceu pode traçar um perfil inicial. Bem, obrigado pelo convite, e o tema é bastante interessante porque, contextualizando assim uma sequência histórica, a geração Y ela marca assim a busca da autorrealização, né? Sob o prisma da psiquiatria, talvez nenhuma outra geração tenha sido tão estimulada na infância em termos de liberdade, de autoestima, e isso tem consequências positivas e efeitos adversos também. Então é uma geração onde a marca é o narcisismo, ou seja, nós vivemos tempos narcísicos porque essa geração agora está chegando a adulto jovem, né? E com isso todos esses outros reflexos, né? Conciliar o prazer pessoal, que a gente chama, são muito voltados para o seu umbigo, né? Da multitarefa também, mas com situações assim onde postergar obrigações, as atividades que não são prazerosas eles tendem a evitar, né? Uma volatilidade muito grande, que a Simone vai poder falar, ou seja, no ambiente laboral, ou seja, trocam de trabalho, assim, eles não têm aquela visão. Eu sou da geração Baby Boomer, ou seja, os filhos lá da Guerra Fria, né, onde nós vivemos todo um período de muita repressão, inclusive aqui no Brasil, e talvez nessa sequência histórica a gente tenha procurado fazer o inverso com os nossos filhos, né? Daí veio a geração X, e a geração Y marcou essa ruptura com todo o avanço tecnológico também, né? E com uma funcionalidade bem diferente, né? Ou seja, eles propõem uma nova ordem sobretudo na forma de hierarquia, na forma de se comunicar, na forma de se inserir, como enxergam o mundo. Pois é, e essa nova forma, e como é que está sendo vista dentro das empresas, Simone? Os empresários e gerentes, como nós estávamos conversando antes de começar o programa, eles estão cientes desta geração? Bem, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, Tatiana. Obrigada por estar aqui com você. Seja bem-vinda no programa, é um prazer. Mas realmente nós temos dentro das organizações, como a doutora você estava falando, está existindo uma grande revolução em função da geração Y, né? Porque eles têm um perfil muito diferente em função de toda a educação que eles trazem, claro, da família, da própria sociedade, a influência da informatização modificou muito o perfil. Então, eles hoje entram nas organizações e têm uma necessidade de que as coisas sejam muito rápidas. Então, a noção de maturação não existe, assim, de que precisa um período para crescer dentro da organização. Então, um adolescente, um Y, digamos assim, que vai até provavelmente a idade de 22, 23, 24 anos até os 33 anos, se em 2 anos ele não tiver assumido um cargo de gerência, ele é frustrado, ele acha que é um fracassado. Por quê? Porque ele tem a percepção de que as coisas têm que evoluir muito rapidamente. Então é muito comum nós termos alguns profissionais que com 15, 30 dias de empresa já querem saber qual vai ser a promoção e quando ele vai receber aumento. E como eles têm essa característica mesmo assim de serem muito egocêntricos, né, muito voltados para si mesmo, como o Dr. Alceu falou, muito narcisistas, e em casa eles têm uma educação e têm todo um conforto, eles chegam na organização esperando exatamente a mesma atenção e o mesmo conforto que eles têm em casa, né, que é o seu quarto, com computador, com internet. Então eles chegam na organização querendo, claro, uma sala bem confortável, com o seu computador,
E isso é uma expectativa de que as coisas evoluam muito rapidamente. Então, essa velocidade, essa capacidade que eles têm de multitarefas, acaba entrando em choque com outras gerações que têm um ritmo diferenciado, que têm uma hierarquia maior, né? Então, por exemplo, é muito comum os jovens, quando quer falar com o seu chefe, com o seu diretor e até com o próprio presidente da empresa, ele dificilmente se reporta à secretária, ele vai entrando na sala naturalmente e conversa com o presidente da empresa como se fosse amigo dele, assim, da mesma idade. Então, essa noção de hierarquia não existe, é absolutamente diferente. E o que acontece? Nós temos gestores dentro das organizações que vêm de gerações diferentes, onde a hierarquia, o horário, né, são algumas normas mais rígidas. As fábricas, elas têm toda uma cultura diferenciada de que tem que se cumprir horário, de que o horário tem que ser às 7 horas. E como os Y, os jovens, eles ficam até mais tarde na internet, eles têm um outro ritmo de vida, eles não se importam, por exemplo, de começar mais tarde, o horário de expediente, e até ir mais tarde, se for o caso. Mas essa norma, essa regra, nós temos encontrado muitas dificuldades nas organizações de que os jovens cumpram o horário das 8 horas, por exemplo. Eles querem chegar às 8h30, 8h15, 9 horas, porque eles acham que não tem problema. É uma cultura diferente. Eles acham que se precisar mandar uma mensagem às 2 da manhã, eles mandam, e isso, nós vamos parar para pensar, é certo ou é errado? É diferente. É uma outra... E essa noção de hierarquia, ela começa dentro de casa, né? Ou seja, como eles... Essa foi a geração, na verdade, mais hipergratificada. Ou seja, de todas as gerações, desde que se começou a avaliar os baby boomers, a geração X, a geração Y e futura agora a geração Z. Mas essa foi a geração que teve maior hipergratificação na infância. Então, eles se apegam a valores infantis muito grande. Então, tudo aquilo que eles não observam, que tenha um significado real e que isso represente para eles a busca da autorrealização, é refutado. Então, se em casa eles não têm essa hierarquia, né, isso vai se refletir no ambiente do trabalho. Agora, na verdade, a questão de hierarquia precisa ser muito bem explicitada com eles. Ou seja, essas regras precisam estar muito claras, com um objetivo claro, ou seja, qual é o objetivo seguinte para ter a hierarquia, para que eles realmente possam seguir. Isso se reflete também no ambiente escolar, nas universidades, não só no trabalho, né? Em todas as áreas, na área médica, com os meus residentes, lá em psiquiatria também, a gente observa, 2 para meio-dia, baixa interna um paciente, não, meu horário vai até o meio-dia. Porque tem que ir para academia, malhar. Exatamente. Não, mas para aí tem... Então, assim, essas relações se manifestam todo o tempo. A participação da avaliação deles também no ambiente acadêmico, eles participam, né? Mas também tem coisas muito interessantes. É uma geração que se preocupa com o meio ambiente, em geral. Eles têm uma certa preocupação assim, com a preservação do meio ambiente, com noções de ecologia. Então, existem questões positivas e outras questões que nós vamos poder avaliar. A própria psiquiatria diz que é uma adolescência que se prorrogou. A Organização Mundial da Saúde, hoje em dia, já cogita. Antes, a adolescência ia dos 12 aos 18 anos, depois dos 10 aos 20, e agora a Organização Mundial da Saúde cogita em estender a adolescência até os 24 anos. É uma geração que fica morando na casa dos pais até 30, 32 anos. Eles não têm essa preocupação. A noção de liberdade, de autonomia para eles é diferente. Então, para eles, trocar uma lâmpada, trocar um pneu é algo que não tem um sentido tão claro assim, então eles acabam refutando essas questões. Ficam morando na casa dos pais e isso se reflete na funcionalidade global deles. E como é que as empresas, falamos um pouco aí dessa questão da preocupação ecológica, né, da geração Y, tem também os padrões éticos, né, que também é bem forte, apesar de não ter esse senso de hierarquia marcado, mas tem também muito essa consciência da ética, da moralidade. Como é que as empresas podem tirar vantagens dessas características da geração Y? Na verdade, o que está acontecendo? Assim, só para que a gente situe e contextualize. A geração Z, ela vai até por volta de 20 anos, né? Tudo está sendo reestudado, mas a Z, que já vem depois da Y e que são
É uma Y mais com todos os sintomas agudizados, assim, mais acentuados. Então a Z vai até por volta de 20, 22 anos. A Y vai de 22 até 33, agora já estamos estudando para 33. A X vai de 33 a 45 anos. E a Baby Boomers vai de 45 aos 63. Depois nós temos então a geração dos maduros, que vai, hoje em dia, as pessoas cada vez, né, vivem mais, então vai até os 80. Nós temos presidentes de empresas com 84, 85, 86 anos. Imagina a diferença, né? Diariamente, convivendo com um Z, às vezes um estagiário de 19 anos dentro da organização. Mas é muito interessante porque nós temos trabalhado muito com treinamentos para os gestores, principalmente os Baby Boomers e os X, para entender o que está acontecendo. No final desses treinamentos, que às vezes são horas de treinamentos onde eles compreendem e aprendem como lidar com os Ys e com os Zs, no final dos treinamentos eles dizem, nós temos muito a aprender com os Ys, porque os Ys têm uma qualidade, por exemplo, que é preservar a saúde, a qualidade de vida. Então, né, nós estávamos falando, eles têm a academia, aquilo é religioso, ele pode até voltar para o trabalho, depois para recomeçar e retomar o que estava fazendo. Mas ele tem o cuidado com a sua saúde. Aí nós nos perguntamos, mas por quê? Claro que é difícil um baby boomer, né, um gestor mais velho, entender como que tu não vai terminar o teu trabalho agora, vai sair para a academia e voltar, porque o baby boomer ele passava o final de semana trabalhando, a prioridade era trabalho e não a família. E é difícil entender, e aí nós temos muitos choques. Mas nós também precisamos compreender que o Y, ele viu o pai dele, ou o avô que era baby boomer, ou X, morrer ou falecer, porque ele entrou em estresse, porque teve um problema cardíaco de tanto trabalho, porque ele não se cuidava, porque não ia ao médico, porque não fazia exames e porque não fazia exercícios. Então, o que esse jovem vai pensar? Eu não quero ficar como meus pais ou meus avós ficaram. Eu quero cuidar da minha saúde e quero trabalhar. Então, isso realmente é uma habilidade que os mais velhos precisam aprender, que é dividir o seu tempo do trabalho, da família e da vida social, que os Ys têm muito, né? Tanto os Ys priorizam, né? Isso é uma questão interessante. Recentemente, uma empresa paulista, Bridge Research, fez um estudo para saber o que consome a geração Y, como é que eles têm essa visão de mundo em relação a consumo, e eu acho que é interessante que os empresários se deem conta. Não é uma geração que venha fidelizar muito as marcas, né? Eles não têm essa preocupação como nós, assim, bom, eu gosto da marca tal, do logo tal, só vou comprar aparelhos daquela marca porque eu confio. Então eles têm essa volatilidade, essa migração maior, né? É chamada geração troféu também, então tem questões interessantes, assim, eles são capazes de ficar horas na fila para o lançamento de um smartphone, para no dia seguinte ostentar aquela nova tecnologia que eles adquiriram, mas assim, frequente eu vejo no consultório, mas por que tu não aceitasse aquele estágio? Porque tinha que pegar um ônibus que levava 45 minutos até lá, era muito tempo, eu ia perder 2 horas de transporte por dia, eu não peguei aquele estágio. Então, assim, eles têm a questão da avaliação do tempo também com eles, né? Essa questão da velocidade, porque como a vida para eles são páginas de Windows, né? Eu te deleto, né? Eu te adiciono. Então, isso para eles acaba, essa questão de 45 minutos de ônibus para ir para voltar, acaba assumindo um impacto, porque para eles é muito tempo, né? E essa valorização pessoal, da busca da realização pessoal, linkada ao tempo, do prazer, né? Por isso que alguns chegam a dizer que eles são mais distraídos, que eles são, né, mais procrastinadores das obrigações, porque eles utilizam muito tempo para autorrealização. Essa questão, já falamos um pouco da multitarefas, né? Isso torna também, no campo das relações pessoais, uma coisa mais superficial? Relações mais superficiais ou não? Eles são rotulados como mais superficiais, realmente, porque as amizades se constroem amizades, se destroem amizades muito rapidamente, né? As relações conjugais também, a gente observa assim que jovens quando se casam, que casamento para eles já tem um outro significado, isso é muito rápido. E às vezes é o que a gente diz, não há tempo para que a idealização do outro
passe a promover vínculos mais duradouros, porque eles queimam etapas de formação de vínculo, que são etapas que lá adiante vão segurar uma relação. É muito rápida essa questão e eles daí consomem todas essas... O que eu digo para muitos, assim, quando terminou, tu começaste teu namoro pelo fim, né? Tu entende? Então não ia durar muito mesmo. Então com eles existe essa marca de ter vínculos mais frágeis, né? E essa questão das multitarefas, né, dessas relações superficiais também acontece dentro das empresas no território do trabalho? Sem dúvida, eles iniciam várias tarefas ao mesmo tempo e é fantástico porque eles conseguem concluí-las, né? Então é importante que o gestor, ou dentro da organização, o gestor precisa dar desafios para o jovem. E feedbacks frequentes, né? Eles precisam de feedback muito frequente. Muito frequentes. Na verdade, os jovens hoje, é porque nós não temos cultura de feedback, de retorno, de como é que eu estou indo. E aí nós ficamos estudando por que é tão necessário o feedback para os jovens. E a conclusão que se chegou é que como eles precisam crescer muito rápido, eles têm que saber exatamente como eles estão indo e qual o caminho seguir. Então os gestores hoje vão precisar realmente desenvolver a habilidade de feedback, o que não é uma característica da nossa cultura. Eu estudo há 13 anos sobre feedback, agora estou lançando um livro sobre isso, porque foi a maior dificuldade que eu encontrei dentro das organizações com os gestores, que agora agudiza com os Ys. Então, inclusive, tem alguns artigos escritos a respeito disso, como é a ferramenta exigida pelos Ys, ou seja, não existe mais a opção. E aí os gestores ficam se perguntando, mas por quê? Eles querem saber por que as coisas estão acontecendo, porque eles precisam saber as coisas para mudar rapidamente. Eles chegam na empresa, você estava falando, eu estava lembrando, um estagiário chegou, ele ficou 3 meses numa empresa, aí ele saiu, ficou mais 2 meses na outra, enfim, em 1 ano ele trocou 7 empresas. Nossa. E o pai desse menino era um baby boomer e ele estava impressionado, porque ele está há 30 anos na mesma empresa. Sim. E ele não consegue entender que o filho chega em casa, mas eu não vou ficar nessa empresa, porque o meu gestor é muito lento, eu peço as coisas para ele, ele leva muito tempo para Quando não troca de faculdade também, né? Ou seja, que é... de namorada, de faculdade, de empresas. E as empresas vão precisar se acostumar. Hoje a gente acredita que as empresas precisam ter essa característica Y. Não que as empresas vão fazer exatamente o que os Ys querem, nem que os Ys vão fazer exatamente o que as empresas querem, mas nós vamos precisar criar uma harmonia. Por quê? Porque nós precisamos aprender com eles, sim, essa flexibilidade, essa velocidade. Eu diria que organizações hoje que não têm jovens, ela não consegue acompanhar o ritmo de mercado, porque eles são muito rápidos para mudanças. E eles têm uma necessidade pelo novo, né? As coisas muito repetitivas, eles se frustram, eles são buscadores de novidades e novos desafios. Agora eu fiquei pensando, a geração Y dentro do serviço público, que são 3 anos de estágio probatório, onde tu não tem modificação em ascensão, são 3 anos onde tu fica num estágio probatório sem modificações. Como é que eles vão lidar com essa questão? É muito difícil. Tem que diferenciar também, algumas pessoas confundem, são hiperativos e desatentos. Não, existe o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pode se manifestar com alguns 5%, mas realmente é uma geração que nós vínhamos dos anos 80, por exemplo, onde havia quebra de barreiras entre áreas do saber, né? Ou seja, daí se voltou de novo para um período da hiperespecialização, né? Se passa por um estágio híbrido, onde, por isso que se diz, eles são muito superficiais, não se aprofundam, né? Claro, são jovens ainda. Agora eu fico pensando se realmente esse é um fenômeno de adultização mais tardio, né? Eu brinco com eles, olha, vamos ver quando tu começar a pagar imposto de renda, né? Como é que vai ser a tua relação com o mundo, né? Porque eles não têm nenhuma preocupação com questões políticas. É muito interessante isso. Nós, da geração Baby Boomer, somos muito mergulhados dentro da questão política. A gente sabe quem foi o ministro, quem foi... Eles, assim, passam por eles. Eu passo disso. De política, se entendiam em falar sobre política. Eles transcendem
essa questão. Eles estão mais voltados mesmo para essa questão tecnologia, comunicação. A arquitetura da comunicação é uma especialidade que eles adoram, ou seja, como falar através de ícones, como fazer fluxogramas novos, isso para eles é muito fascinante. Agora esses assuntos, política, esses assuntos assim, eles não se inserem nessas questões. E como é uma tendência então que isso vá, já falamos um pouco da geração Z, né? É uma tendência então que isso vá se acentuando cada vez mais com o passar dos anos? Se for a preferência da humanidade, eu acredito que sim, né? Ou seja, talvez tenha uma questão cíclica, né? Porque eles, na verdade, são um reflexo dessa evolução social, política que ocorre com o mundo. Então, acredito que se nós continuarmos dentro dessa questão, e parece que sim, né? Se não houver nenhum outro acidente de percurso com o planeta e com... nós vamos ter, possivelmente, prospectando algumas idas e vindas, né? Porque a geração Y está tendo filhos e eles vão ter que saber lidar com os limites. Os filhos deles vão chocá-los também, eles vão se chocar com isso, né? E eles vão ter que se adaptar até chegar a uma geração madura com... né? A questão é saber se isso são fenômenos evolutivos, efetivamente, que estão respondendo ao apelo social, e daí mais tardiamente eles vão começar a dizer assim, a cair as fichas, né, como a gente fala, ou se eles vão continuar numa questão assim emblemática, assim, de mais infantilizados, com algumas, né, menos... são taxados de... Eu não concordo com algumas depreciações de como os irresponsáveis, não. É uma questão de como a gente saber, como tu colocaste bem, chegar até eles, explicitar bem as regras, saber que nós temos também que nos adaptar, porque eles são um estímulo para que a sociedade continue evoluindo. Então tá. O nosso primeiro bloco está chegando ao final. Logo mais, nós continuamos a nossa conversa sobre a geração Y e as transformações que estão acontecendo aí no mercado de trabalho com esta geração tecnológica. Até mais. A usina do gasômetro é um dos pontos turísticos mais populares de Porto Alegre. É um espaço para lazer, cultura e gastronomia. Além disso, serve de camarote para um famoso espetáculo da capital, o Pôr do Sol no Guaíba. Mas o que hoje é centro cultural já foi referência industrial. A usina do gasômetro produziu energia elétrica à base de carvão mineral de 1928 a 1974. A Grande Chaminé foi construída em 1937 para afastar a nuvem de fuligem dos moradores da volta. No final dos anos 80, a Prefeitura de Porto Alegre indicou o prédio como Espaço Cultural do Trabalho. E desde o início da década de 90, o gasômetro está aberto ao público. O prédio conta com espaços para exposições como as galerias Iberê Camargo e dos Arcos. Tem também salas para a realização de oficinas, cursos e eventos. No terceiro andar fica a primeira sala de cinema municipal. A Sala PF Gastal homenageia o jornalista e crítico de cinema Paulo Fontoura Gastal. Verdadeira fábrica de cultura, a usina do gasômetro fica na Avenida Presidente João Goulart, número 551. Estrada do Meio. Esta foi a primeira denominação da atual Avenida Osvaldo Aranha, que vai da Praça da Argentina, no centro de Porto Alegre, até a Rua Ramiro Barcelos, no bairro Bonfim. A urbanização da avenida iniciou em 1833, mas foi somente a partir de 1865 que o povoamento nas imediações começou a crescer de fato, quando Manuel da Fonseca recebeu concessão de licença para abrir um açougue na esquina da Rua Dom Afonso, atual Ramiro Barcelos. Em 1916, a avenida passou a denominar-se Avenida do Bonfim. Na época, o intendente Montauri mandou iniciar a arborização da avenida e, em 1918, o seu calçamento, que foi concluído em 1927.
Neste período, a avenida e suas transversais passaram a ser ponto de atração para comerciantes judeus de origem polonesa ou russa. Por este motivo, o bairro Bonfim é reconhecido como o bairro judeu de Porto Alegre. Somente em 1930 foi dada à avenida a denominação de Osvaldo Aranha, em homenagem ao político rio-grandense de mesmo nome, que acabava de fazer triunfar a Revolução de 1930. Voltamos agora com o TV Câmara Entrevista. O tema do programa de hoje é a geração Y e as mudanças que esta geração vem causando no ambiente de trabalho. E nós estávamos conversando aqui sobre a importância de ter as diferentes gerações, né? Que já tivemos aí os Baby Boomers, a geração X, tem agora a geração Z, pós a Y, todas trabalhando juntas numa mesma empresa. É importante isso? Tatiana, às vezes as pessoas me perguntam qual é a melhor geração, qual é que dá mais resultado, né? E eu digo que se for alocar pessoas para a área de planejamento, esses são os Baby Boomers. Se precisar profissionais mais para a área de custos e orçamento, são os práticos dos X. E se precisar, aquelas profissionais mais imediatistas que tem que praticar a ação, sair fazendo, ousados, tem que vender, então vamos lá, pega uma turma, sai vendendo, sai praticando, botando os projetos realmente em prática. Esses são os Ys. Então, uma empresa realmente inteligente, ela vai misturar todas essas gerações. Todas elas vão ter um relacionamento onde cada uma vai compreender as diferenças e o que ela pode aprender com a outra geração, que tem características provavelmente que ela não tem tão desenvolvidas. E vai então realmente essa empresa vai ter muito mais sucesso, porque ela vai poder alocar pessoas, cada uma para a sua área. Agora, também alocar essas pessoas nos lugares certos e para as tarefas adequadas para o seu perfil é fundamental, mas não existe uma geração que seja melhor que a outra. Nós precisamos de todas as gerações convivendo dentro da empresa e com sucesso. Então, quando um Y, numa sexta-feira, final de tarde, já está com a prancha no carro para ir para o Rosa, passar o final de semana, e o Baby Boomer tem um projeto que precisa ser concluído, ele vai precisar compreender que talvez esse Y não vá ficar. Ele pode vir na segunda-feira de madrugada, porque eles são responsáveis, mas como ele já tem o compromisso com outros amigos, ele vai dar realmente preferência para esse compromisso. Mas não que ele vá deixar, nós precisamos repensar a forma de trabalhar, que talvez nós precisamos, às vezes temos ainda alguns critérios antigos que para essa geração não vale mais. Então, empresas Y hoje têm um resultado muito bom, porque são empresas que se adaptaram à nova realidade. E os profissionais também precisam, os Y também precisam se adaptar a algumas características de organização, como o tempo de crescimento da empresa, como alguma hierarquia, alguma disciplina de horários, que às vezes eles não querem cumprir e vão precisar. Então, ambos, empresas e jovens, precisam se reestruturar para conviver em harmonia e dar resultado num mercado que está hoje altamente competitivo. E no fundo, a gente tem que entender que nós, da geração Baby Boomers, a gente tem um pouquinho de inveja da geração Y também, porque nós viemos de um período de uma repressão muito grande, né? O mundo binário, né, dividido, e os nossos filhos, na verdade, foram um reflexo daquilo que a gente projetou neles, do que nós idealizamos, o que seria o melhor para eles. Ou seja, se nós tivemos uma vida muito, sobretudo aqui no Brasil, que se passou um período de muita repressão, ou seja, nós procuramos assim oferecer para os nossos filhos tudo aquilo que nós efetivamente não tivemos, né? Talvez o ponteiro a gente tenha pisado um pouquinho demais no acelerador, né? E um outro aspecto interessante, os maduros, os anteriores à geração Baby Boomer, talvez eles consigam até entender um pouquinho melhor essas pontas do que a gente, porque a geração X e a geração Baby Boomer, assim, nós fomos muito para o conflito, né? A gente não fugia do conflito, a gente enfrentava o conflito nas organizações, nas questões sociais. E a geração Y, eles já não são um pouco evitadores de conflito, como tu estavas dizendo. Chega o conflito, eles apertam a tecla deleta
né? E vou em busca, são como vasos comunicantes, assim. Uma outra questão, eles não são assim de estarem fazendo grandes manifestações, eles são mais das manifestações das redes sociais. Então, é uma geração menos belicosa nesse sentido. E como nós estávamos falando da importância de ter diferentes gerações trabalhando na mesma empresa, né, de aproveitar o melhor de cada uma, saber alocar os profissionais para obter o sucesso da empresa na vida social, né? Nós não temos só pessoas da geração X ou só pessoas da geração Y ou Baby Boomers. Todos convivem, né, na mesma sociedade. Há muito conflito, como é que se dá isso? É uma coisa interessante, porque eu trabalho muito com adolescente e adulto jovem, né? E quando a gente descobre os códigos de comunicação, porque a questão muito é comunicação, eu acho que essa ruptura que eles conseguiram foi uma evolução na comunicação em que a gente ficou um pouco patinando, nós da geração anterior, nós ficamos. Quando a gente descobre esses códigos de comunicação, a gente vai ver que eles não têm preconceito conosco. Eles querem interagir com a gente, mas eles querem que a gente ofereça para eles uma comunicação que tenha um significado, uma representatividade. E quando a gente chega, quando a gente faz essa ponte de chegada até eles, a gente descobre que é um mundo maravilhoso e que a gente pode aprender muito com eles também. A gente pode crescer muito com eles nesse sentido, é uma troca bem interessante. Agora, precisa, né, por exemplo, a geração Y, eles detestam ver, mas por que eu tenho que fazer isso? E quando tu diz assim, porque eu já vivi, eu já tive a tua idade, eles não, isso aí não é resposta para eles. Eles querem realmente um significado que venha estar dentro daquela hierarquia de valor que eles conceberam, que no fundo fomos nós que passamos para eles, né? Mas eu acredito que o segredo é um pouco a forma de comunicação, né? Eu converso também com muitos homens, mulheres da minha idade que acham que a geração Y tem um preconceito em relação a gente e não é verdade. Aí tem uma particularidade muito interessante que o Dr. Alceu está falando. Nas organizações, quem se relaciona melhor com os Ys são os Baby Boomers do que os X. Porque, claro, tudo que nós estamos falando aqui é uma geração. Às vezes os meus alunos dizem, ah, professora, mas eu não sou assim, como a senhora está dizendo. Não, não é que todas as pessoas sejam. Nós estamos falando em termos, assim, de uma geração. É claro que tem pessoas que não vão se adaptar, mesmo que tenha essa idade, não vai se adaptar a esse perfil. Mas é interessante que, às vezes, os meus alunos falam que quando eu tenho essa característica, o X, ele tem uma certa competição com o Y. Por quê? Porque para um X dizer que não entende daquela questão da informática, é um preconceito. Ele gostaria de entender tanto quanto o Y. O Baby Boomer já sabe que não entende, que não faz parte da geração dele, e ele não tem nenhuma dificuldade em dizer, ei, vem aqui, vem me explica esse negócio que eu não estou entendendo. E já o X acha que ele tem que saber tanto quanto. Então, quando tiver que alocar dentro de uma equipe, a tendência é que o Baby Boomer, que teoricamente seriam os avós, né, dos Y... Como numa família, tu estavas dizendo, às vezes o avô consegue, o pai tem uma dificuldade lá e o avô chega... Né? Deseduca, né, que a gente diz. Então, na organização é a mesma coisa. E é importante que a gente possa saber, porque às vezes tem gestores que precisam criar equipes, né? Então, o Baby Boomer, ele vai ter mais paciência com o Y, e o Y também vai conversar melhor com o Baby Boomer. Agora, a questão da hierarquia é interessante, como você estava colocando, Dr. Alceu. O gestor só vai ser admirado pelo seu jovem da Y, enfim, ou Z, se o gestor realmente tiver um conhecimento diferenciado. Ele tem que saber coisas importantes que realmente o seu Y, né, o seu jovem, vá se sentir aprendendo com ele. Tem que admirar. Um gestor, ele tem que admirar, senão ele não vai respeitar. Ele só vai respeitar o gestor que realmente ele admire por conhecimento, ou seja, eu vou aprender com ele.
naquela equipe eu quero trabalhar, porque lá tem um gestor que realmente vai me ensinar coisas diferentes. Seria uma hierarquia Isso. por admiração, não por imposição. E Exato. daí a gente observa claramente que quando a geração Y inicia um estágio numa corporação extremamente rígida e verticalizada, eles não suportam. Eles buscam outras empresas, outras corporações com funcionamento um pouco mais horizontalizado. Assim, essa verticalização, questões muito rígidas, tem empresas assim, não pode ter namorados na empresa, não pode, regrinhas assim muito rígidas, de novo, sem aquela representatividade do significado, eles não suportam. E nós comentamos já que o Y não fica muito tempo no mesmo trabalho, né? Tem essa dificuldade de manter, já falamos um pouco dessa questão do troféu, né? Que vai em busca e para ostentar, e da questão do feedback, né? Seria talvez uma forma da empresa manter mais o seu profissional através do feedback? Seria uma forma, uma política, uma saída para a empresa assim, meu Deus do céu, se os Y são os jovens de agora, como é que a gente vai fazer para manter esses profissionais, né? Porque as empresas também querem, né, reter os seus profissionais. Sim. Então, a gente chama isso de retenção de talentos, né? Como reter os nossos talentos. E, primeiro, os gestores precisam dar desafios, eles precisam dar novos projetos. O Y tem que estar sempre procurando coisas novas, né? Outro dia eu estava dando uma palestra e um cliente meu, um gestor, chegou com um rapaz, uns 18, 19 anos, e eu perguntei para ele, quem é esse? Eu não conhecia esse novo integrante da tua equipe. Ele falou, não, eu estou aqui na palestra porque eu vim trazer o meu Y, diz ele, porque se eu não invento algumas coisas, se eu não crio palestras, eventos diferentes e projetos novos, eu vou perder esse menino, sim, diz ele, para a concorrência. Então eu tenho que estar sempre criando coisas novas para mantê-lo. Então novos desafios é fundamental. Um relacionamento mais aberto, né? Essa questão do feedback, o gestor precisa desenvolver essa habilidade. Hoje não tem mais opção. Se tu quiseres ter um Y dentro da tua equipe, onde vai te trazer novidades, criar novas formas de fazer alguns processos, né? Eles criam formas diferentes, muito mais rápidas. Então ele precisa ter para mantê-lo, essa agilidade, ele precisa dar feedback, ele precisa criar alguns momentos na empresa onde exista essa questão que ele possa trabalhar com a qualidade de vida, que ele possa trabalhar com a criatividade, com relacionamentos. Então o gestor hoje ele precisa estar muito atento para qual a forma que eu preciso trabalhar com os meus Ys para retê-los dentro da equipe. Isso não quer dizer que a empresa tem que mudar em função dos Ys. Não, nem pode. Porque é interessante, eu tenho alguns alunos Ys e eles me dizem, mas professor, eu tenho um gestor que é Y e eu sinto falta de alguém que cuide de mim. Né? Aquilo que o Dr. Alceu falou. Eu preciso de alguém que me diga por onde eu tenho que ir e o que eu tenho que fazer. Então, assim, eles precisam limite, eles precisam orientação, sim, mas também um relacionamento mais aberto, onde exista um diálogo, onde as normas tenham uma certa flexibilidade. É que o gestor, além de ter que entender que o feedback é a ferramenta motivacional principal nessa retenção, ele precisa entender que a geração Y, eles não são tão de vestir a camiseta como aquele modelo fordista, onde ao redor da fábrica tinha o time de futebol, todo mundo vivia, a vida era em função da empresa. Eles precisam de uma liberdade para poder buscar coisas novas que não esteja hermeticamente fechado. E às vezes, alguns, sobretudo da geração X, que tu falasse, eles ficam um pouco indignados. Mas como? Né? Eles querem ter um espaço para poder criticar do jeito que eles acham que podem criticar, malhar a própria empresa e estão dispostos a ouvir o contraponto, se for necessário. Sem preconceito. Sem eles preconceito. Ouvem e assumem quando erram. Isso é muito interessante. Exatamente. Então, é interessante que o gestor conheça essas peculiaridades. Assim, né? E nós falamos aqui, vestir a camiseta. Falamos durante o intervalo dessa questão das vestimentas. Se a geração Y busca sempre um porquê, né, um motivo das coisas, ela busca também um
um motivo para ela ter que usar terno todo dia, ou ter que estar sempre impecável nas vestimentas, assim, por que eu não posso usar bermuda no ambiente de trabalho? Isso acontece? Sim, na verdade essa informalidade, né, que os jovens têm, que um pouco já é característico do próprio jovem, mas ela é agudizada e é acentuada em função da característica da geração. Isso realmente tem trazido alguns problemas dentro das organizações. Mas também é interessante porque o jovem hoje ele anda de tênis, se o gestor não estabelecer um certo parâmetro, ele vem de bermuda, vem de boné, e eu tenho percebido assim, que a maturidade vem trazendo cada vez mais com que eles se adaptem a isso. A gente tem alguns exemplos, como Steve Jobs, né, quando ele começou, a gente tem uma história onde ele ia para os bancos de tênis, bermuda, até que chega um dia que ele se dá conta que ele não conseguia crédito nos bancos, porque a forma dele vestir, a forma dele se posicionar e de se comportar não passava credibilidade. Isso é vida real, como eu digo, isso acontece. E então foi quando ele começou a usar terno, usar gravata, começou a ter mais credibilidade nos bancos, e aí sim ele começou a ser um executivo. Então isso é natural e essa evolução precisa acontecer, que a informalidade é bom, mas vai ter determinados momentos dentro do mundo organizacional, dentro do mundo corporativo, que ela não se adapta. E então vai precisar sim, não precisa ser todo dia, mas vai ter os momentos onde ele vai precisar ter uma roupa mais formal, não vai poder usar boné, não vai poder usar um tênis, vai ter que usar uma camisa, um terno, né? As meninas também, né? As mulheres também precisam às vezes usar um terninho, uma saia, um blazer, que isso realmente passa credibilidade. Eles acham que isso não tem nada a ver. Ah, mas se a gente conhece o trabalho, não, isso não importa. Importa sim, porque isso faz parte do mundo corporativo. Eu diria assim que a grande questão da geração Y é a questão deles conseguirem lidar com a frustração. Eu acho que esse é o aspecto que talvez tenha ficado essa lacuna e que a gente não sabe qual é o preço que isso vai ter quando eles tiverem 40, 50 anos, como que eles vão poder lidar com situações de frustração que a gente enxerga que é muito difícil para eles, né? E a gente sabe que o pai bom, a mãe boa é aquele pai que ensina, ou o gestor bom é aquele que ensina o jovem da geração Y a não temer tanto a frustração, a não fugir da frustração. Então, talvez esse seja o ponto mais preocupante da geração Y. Os jovens, então, da geração Y, eles tendem a fugir da frustração, porque isso desde pequenos eles foram hipergratificados e então eles não tiveram esse não dos pais, seria isso? Basicamente isso. Basicamente foram crianças em que foram muito estimuladas do ponto de vista de liberdade, já poder escolher muito pequenininhos, já ter e não conseguiram lidar com essa situação de espera, que é uma questão muito difícil para eles, né? Saber esperar, saber ouvir um não. Então, isso vai se refletir. E chega um momento em que a sociedade dá limites para a gente, né? Se a gente não consegue ter esse exercício, que é uma outra dificuldade que eu observo, essa questão de autorregulação interna para eles precisa. Eu espero que a maturidade consiga oferecer, como nós estávamos falando antes, mas esse é o desafio dessa geração. Acredito que se eles também conseguirem dar esse salto, vai ser uma geração com busca, que a grande questão positiva é que nenhuma outra geração ficou tão voltada para a autorrealização pessoal, né, e focada na autorrealização pessoal como eles. E nós falamos, já comentamos sobre essa questão da comunicação, né, já dos alunos de colégio que saem para voltar a falar com seus colegas em casa. Como é que está essa questão dos jovens, adolescentes, trancados completamente dentro do seu mundinho ali da telinha do computador? Eu acho que daí a gente já faz a transição da geração Y para a geração Z, né? E como tu estavas falando, é um exacerbar de uma situação social sintomática, inclusive, né? Não raro chegam pais no consultório dizendo: meu filho faz uma semana que não sai de dentro do quarto.
3, 4 dias que não sai do quarto. Ele quer trabalhar no computador, dentro do quarto, não vê significado. Então, eventualmente, nós encontramos situações extremas, né, onde a relação com o computador passa a ser prioritária em relação a outras questões da vida. Essa é uma outra situação de preocupação, mas eu estou trazendo casos extremos, casos que já precisam chegar a uma avaliação, né, e um acompanhamento emocional, um acompanhamento psíquico mais próximo. Mas é uma geração que vai ter mais a rede social do que propriamente aquelas questões da amizade, olho no olho. Nós estávamos falando antes, assim, como isso é um fenômeno também das Américas. Como na Europa, houve um estudo mostrando que a tendência a se trabalhar em casa aqui nas Américas vai ser maior, né, uma porcentagem maior do que propriamente ainda na Europa, que é 6, 8%. Aqui já tem locais que atingem uma porcentagem bem mais alta. Né? É justamente esse ponto que eu queria chegar. É uma tendência das empresas, com essas gerações mais conectadas, digamos assim, propiciar o home office? Muitas já trabalham nessa linha, né? Inclusive tem algumas profissões que se adaptam mais a esse estilo de trabalho. Mas nós temos muito na área comercial, as pessoas trabalhando em home office em grandes multinacionais, não são empresas pequenas não. E até porque não precisa, né? A estrutura do computador favorece, o custo baixa, que a competitividade obriga a baixar o custo. E esse monitoramento através da informática, ele é absolutamente realizável, sem problema algum. Então hoje as empresas têm uma tendência cada vez maior para baixar o custo do produto e serem mais competitivas, trabalhar nessa linha da home office, que os ex já têm esse estilo e já têm esse perfil. E uma característica também bem importante que eu costumo falar, às vezes os gestores perguntam, mas qual é a dica que tu nos dá para que a gente trabalhe com eles? E eu diria assim, que a maior dica para os gestores é saibam orientar e dar limite para os jovens. Porque exatamente como o Dr. Alceu falou, como eles não tiveram muitos limites em casa, porque os pais trabalhavam fora, porque até pela própria culpa, né, de estar fora, acabava dando poucos nãos, nessa frustração acabou não sendo bem administrada. Essa reeducação, como eu chamo, ela vai precisar ser dada dentro da organização. Então os gestores precisam estar preparados para ter paciência de reeducar os jovens. Explicar por que ele não pode ter uma promoção em 15 dias, explicar com a maior tranquilidade e calma que o mundo corporativo não funciona assim, que ele vai precisar ter tempo, ele vai precisar se aperfeiçoar, amadurecer nos processos para então poder... E a gente tem uma outra agravante que é o mercado de trabalho aquecido, né? Então eles podem sair e eles se encontram boas colocações em pouco tempo, que também dificulta para o gestor retê-los dentro da organização. Então essa reeducação que, por exemplo, numa reunião, eles têm muita dificuldade de ficar conversando meia hora numa reunião. Então eles já pegam o celular, já vão mandando mensagens. Em sala de aula, eles já estão se comunicando através do celular, através da internet, eles estão trabalhando no Facebook enquanto estão assistindo aula. Antigamente eu ficava meio chocada, né, porque eu pensava, não estão prestando atenção. E para minha surpresa, tu faz as perguntas do que está se tratando em sala de aula, eles estão no notebook, estão no Face e respondem absolutamente correta as respostas. Então, realmente, eles são multifuncionais. Então, o gestor vai precisar se adaptar a isso e reeducá-los. Tem algumas normas do mundo corporativo que eles vão precisar aprender dentro da organização. Porque em casa os parâmetros foram outros, né? Eles tinham todo esse conforto, as coisas aconteciam imediatamente, que na organização é um pouco diferente. Mas os baby boomers têm paciência para isso, os X já não têm tanta, mas precisam saber que esse vai ser o caminho, sim. E até porque até hoje, né, os pais acabam perguntando para os filhos qual é o melhor tênis, e qual é o melhor computador, eu tenho que comprar um novo notebook, o que tu me recomendas, vamos comigo.
Então eles têm, como eu digo, sim. Eles têm que se achar, né? Eles acham que eles sabem. Um filho não tudo, sabe aprender a trocar uma conviver, lâmpada, né? mas tira um vírus do computador da gente, que a gente não consegue ali. Então eles acabam realmente sendo super valorizados, super estimulados, e eles chegam na empresa exatamente esperando que eles vão ter a mesma valorização, que eles que vão decidir qual é o computador que eles vão ter. E o gestor vai precisar orientá-los que ali o mundo é um pouco diferente. Mas isso eu acho que é uma questão de aprendizagem. Eles são muito rápidos para aprender, isso é muito tranquilo. Infelizmente eu vou ter que interromper o nosso bate-papo, que está tão gostoso aí, rendendo tantas ideias, que o nosso tempo está terminando. Gostaria então de passar para as considerações finais. Quem começa, doutor Alceu? Bem, eu acredito que a geração Y é uma geração evolutiva. Eu vejo questões muito positivas, questões que vão nos ajudar assim, a sequência da humanidade ter um futuro promissor. E o que nós vimos, assim como uma sociedade é composta de maduros, adultos jovens, adolescentes e crianças, as corporações, como tu disseste, precisam ter todos os atores, todos os personagens, né? E a geração Z aí já está trazendo novos desafios, a gente vai ter que observar e ajudar a conduzir, e ajudar a dar um norte na questão, sobretudo, na questão da valorização do tempo, né? Eles estão sempre preocupados, o que eles vão fazer no minuto seguinte, a gente tem que ajudá-los a pensar no momento presente também. Mas eu vejo com bons olhos essa evolução da humanidade. A humanidade tem as suas preferências, essa está sendo uma preferência, a gente tem que se adequar a essas questões com certos limites, como tudo precisa na vida. Deixar algum contato? Meu telefone é 3311-2358, quem quiser contactar, estou disposto. Muito bem. Simone? Bem, eu colocaria que eu acho que nós estamos passando, a humanidade está passando por um momento inédito na história, que é 5 gerações simultaneamente dentro de uma mesma equipe. E com certeza isso vai levar a um crescimento de todos os profissionais, também como pessoas. Porque essa agilidade em lidar com essas características certamente vai estar levando a um crescimento muito grande, tanto das organizações como das pessoas. Então eu acho que é um momento onde todos nós precisamos estar muito preparados, ter um conhecimento mais profundo desse momento e do que está acontecendo, para poder saber quais as melhores atitudes e as melhores posturas para que a gente possa obter mais resultados, tanto para o crescimento pessoal como para o crescimento profissional e das organizações. Muito bem. Gostaria de deixar algum contato? Então, o nosso site é www.micel.com.br e o nosso telefone para contato é 3338-0220. Muito bem, eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação de vocês no nosso programa. Sejam bem-vindos, né? Novamente o doutor Alceu, Simone, seja a primeira de várias. Muito obrigada. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos sobre a geração Y e as transformações que essa geração está causando no mundo corporativo. Até o próximo TV Câmara Entrevista.